já e ainda vai nos surpreender muito, em nome de Jesus Cristo. Amado, abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Nós vamos ler o versículo 11 e o 12. Juízes 6. Onze e 12. O tema da mensagem se chama Malhando Trigo no Lagar. Vamos aprender algumas coisas desse texto, ou nesse contexto aqui. Com certeza você está inserido nele. A Bíblia toda fala muito com a gente, mas o livro de Juízo, para mim, a história de Gideão, enfim, é uma coisa assim que nós temos que viver ainda mais e aprender. Cada vez que eu leio aqui, eu fui anotando um monte de coisa aqui que Deus foi falando. Cada vez que eu leio, Deus vai falando coisas preciosas, traímos coisas edificantes para a nossa vida. Diz assim, ó: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Abiezerita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Apareceu então o anjo do Senhor, e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Amém? Antes de orar, meu irmão do teu lado aí, fala para ele assim: o Senhor é contigo. O homem valoroso ou mulher valorosa. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Queremos que nessa noite o Senhor dará uma revelação. Sua palavra será rema para nós. Senhor, que teu Espírito tenha liberdade, Deus, Pai, que eu seja só um instrumento do Senhor em tuas mãos aqui para abençoar os teus filhos, Senhor. Deus, eu preciso também dessa palavra. Deus, eu quero ser amiga por qual os teus filhos vão beber da água que Cristo dá, que vem do teu trono, Senhor, para saciar a nossa sede. Viemos aqui, Senhor, esperançosos, viemos aqui, Senhor, Deus, ó Pai, uma grande expectativa, Senhor, Deus, de ouvir a tua voz, Senhor. Nós já temos sentido a tua presença em nosso meio. Temos sentido, Deus, ó Pai, Senhor, o teu agir e a tua visitação em nós nessa noite. Por isso estamos certíssimos, Deus, ó Pai, que hoje, Deus, ó Pai, haverá respostas para aquilo que nós estamos buscando, almejando, Senhor Deus, porque tu és um Deus que instrui os teus filhos. Tu és um Deus que, Senhor, que abençoa, que guarda, que protege, Deus, ó Pai, fala conosco. Pai, eu creio que nessa noite, Deus, não será diferente. Nós seremos, Deus, ó Pai, alcançados e tocados, Deus, ó Pai, no mais profundo do nosso ser, Deus, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amados, eu estava lendo algumas partes desse texto e eu queria compartilhar algo, e nessa noite é muito importante para nós. Tem tudo a ver com a ceia. A história de Gideão é uma história que é muito intrigante para nós, porque Gideão foi um homem que foi formado para ser um grande homem, um grande herói da sua época, um libertador. E era uma pessoa que se achava muito simples ou incapaz, uma pessoa que nele mesmo, ele olhava para si mesmo, ele não via, na verdade, nele condições alguma de ser alguma coisa para alguém. E a Bíblia aqui nesse texto, você depois der uma lida, você conhece, você vai ver que Deus veio de encontro a Gideão, chamando ele para ser o libertador daquele povo, para se levantar num tempo de crise, para se levantar num tempo de muita dificuldade, um tempo que a igreja estava passando um momento difícil, o mundo em geral estava passando um momento difícil, mas a igreja estava no meio, estava ali envolvida também, e ele
E ele foi essa pessoa escolhida para levantar um grande exército. Mas não um grande exército de muitas pessoas, embora o exército do povo de Deus se constituía em 32 mil homens, mas na verdade dos 32 mil, Deus só entregou na mão de Gideão 300 homens, que era o suficiente para vencer uma grande batalha. Algo muito lindo, sobrenatural. Deus mostrando a Gideão que, na verdade, não era com quantidade de pessoas ou com muitas pessoas que Deus queria realmente trazer a libertação e mostrar que Ele era Deus no meio do povo de Israel. Assim como é comigo e com você, Deus, Ele não está preocupado com quantidade, Ele quer uma qualidade. E Ele separou, Ele foi algo ali, Ele foi muito específico, porque Ele foi qualificando as pessoas, Ele foi fazendo uma seletiva, e Ele foi selecionando as pessoas exatas que, na verdade, teria realmente sobre eles um tempo de conquista. E Gideão foi contemplado a liderar esses 300 homens, que não lutaram juntos, mas sem cada situação em lugar, separadamente. E foi uma grande batalha, uma grande luta, e a Bíblia diz que eles lutaram como um homem só, como uma pessoa só, aqueles 300, e eles venceram os inimigos. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: você não é diferente de Gideão. Deus te chamou para uma grande obra, Deus te chamou para algo específico. Deus, Ele te trouxe, Ele te escolheu realmente para que você também seja um grande líder, seja um líder na onde você estiver, no lugar de influência que você está, para realmente, para que naquele lugar a glória e o poder de Deus se manifeste através de algo, de um ato sobrenatural. Não vai ser com muitas coisas, não vai ser com muito dinheiro, não vai ser com muito poder, vai ser com o poder de Deus. Você vai ser usado na sua casa, no seu trabalho, você será usado realmente na sua família, você será usado na escola, aonde você estiver. Deus quer te usar realmente de uma maneira poderosa. Deus te escolheu, assim como Ele escolheu Gideão, e Ele diz aqui, que Ele é contigo, homem realmente valoroso ou mulher valorosa. Você tem um valor para Deus, embora o mundo não te valorize, ou pessoas não te valorizam, Deus te valoriza. Você é algo especial, você é a menina dos olhos de Deus, você foi escolhido por Deus. Não importa o que fale, ou que pense, ou que imagine ao teu respeito, o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Amém? Amém? Então você vê, o próprio Gideão, ele já tinha uma autoanálise e uma autocrítica sobre a si mesmo, você vai ver. Mas Senhor, você escolheu eu, o menorzinho da família, minha família, o mais pobrinho, o mais isso. Isso não estava em Gideão simplesmente porque ele só tinha essa autoanálise, porque na verdade ele já tinha vivido isso. Muita gente olhava para Gideão e via exatamente isso, no meio da família, no meio de casa, no trabalho, no ambiente social. Olhava e falava, não dava nada para Gideão. E ele já tinha incorporado, na verdade, aquele personagem. Ele já tinha incorporado aquele personagem que criaram para ele. E ele não era nada, que ele não era ninguém, que a família dele era a pior das piores. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. A única pessoa que pode falar com certeza quem você é, ou o que você deixa de ser, essa pessoa se chama Deus. Ninguém pode criar um personagem para você, falar que você é fraco, que você não consegue, que você não tem poder, que você não vai conquistar. A pessoa que pode falar coisas com exatidão a teu respeito é aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te capacitou. Ele pode falar com exatidão. E eu quero dizer para você, você nunca vai ler na palavra do Senhor, você nunca vai encontrar nos escritos de Deus, na palavra de Deus, Deus falando mal do seu próprio povo. Ele já se irou, já ficou chateado, já ficou realmente revoltado, mas ele nunca foi lá e desprezou o seu povo. Ele sempre exaltou e honrou o seu povo. Você é povo de Deus, você é criação, porque Deus não criou algo para ele mesmo ficar reclamando daquilo lá e falando mal. Ele criou algo realmente para louvor da tua glória, para louvor da glória dele. Você veio aqui para glorificar Deus, e você precisa entender isso na tua vida. Amém?
E aqui nós vemos na história de Gideão, nesses 2 versículos, algo interessante. Gideão estava ali malhando trigo no lagar, diz a palavra do Senhor. E a gente conhece essa história. Porque o lagar não era lugar de malhar trigo. O lagar era um lugar onde, na verdade, era amassado as uvas. O trigo era malhado ou na eira, ou no campo, ou em algum lugar, livremente, à luz do dia. O trigo era malhado de uma maneira, e com muita força. Você pegava o trigo e batia ali, para que a palha, o vento levasse a palha fora. Geralmente eles colocavam no monte. Nós vemos aqui Gideão malhando trigo no lagar, num lugar onde se fazia vinho. E aí eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma direção do que Ele teria para nós nessa noite, para mim e para você, o que Ele queria falar sobre esses 2 versículos. Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com você. Imagine uma pessoa fazer as coisas erradas no lugar errado. Eu não sei se você já fez coisas erradas em lugares errados. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar praticando erros em lugares que, na verdade, são lugares errados. Assim estava Gideão quando malhava o trigo no lagar. Ele estava fazendo algo no lugar errado, no lugar que não era certo. Na verdade, a disposição de Gideão era muito boa. Ele estava ali, ele não estava acomodado com a situação. Na verdade, ele estava se escondendo dos inimigos do povo de Deus, que roubavam os seus alimentos. Deixa eu ler aqui, para que você entenda que situação que eles estavam vivendo naquele momento. Um pouquinho adiante aqui, em Juízes 6:3 diz assim: porque sucedia que, havendo Israel semeado, subia contra eles os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e roubava tudo, saqueava tudo que eles semeavam, tudo que ele plantava, tudo que eles colocavam em plantação. Os amalequitas vinham e roubavam tudo, e eles estavam ali, eles estavam passando uma grande crise por causa disso, porque era um roubo tremendo na vida deles. E Gideão não estava conformado com isso, ele estava naquele momento malhando trigo, ele estava buscando algo, mas só que ele estava no lugar errado, ele estava fazendo algo errado, porque Gideão estava fugindo. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer de maneira alguma, é fugir. E hoje nós podemos entender que nós, como povo de Deus ou habitantes dessa terra, nós estamos vivendo a mesma situação. Deixa eu explicar algo aqui, para que você entenda. Essa data aqui, não essa data específica, mas a data pela qual era o momento da colheita, que os medianitas vinham, destruíam, roubavam tudo. Na verdade, destruía tudo, eles nem roubavam, destruía tudo o que era deles. Essa data citava mais ou menos os 3 primeiros meses do ano, amém? Amém? Então eles semeavam. Quando chegava janeiro, fevereiro e março, os medianitas vinham e destruíam tudo que eles tinham semeado. Na hora que eles queriam colher, eles falaram: agora nós vamos colher, agora que nós vamos realmente ter uma boa colheita, nós vamos agora desfrutar de alguma coisa. Era o momento que vinham os medianitas e destruíam e levavam o que era deles. Eu não sei se você conseguiu já perceber ao longo dos anos que você já viveu, ou poucos ou muitos, que parece que a nossa vida é exatamente igual. Você planta, você semeia o ano todo. Quando chega em janeiro que você quer colher alguma coisa, você desfrutar de alguma coisa, parece que vem uma grande destruição. Ou não? Vamos falar isso financeiramente, você vai entender isso aí. Amém? Quando chega janeiro, você tem que pagar quantos carnês? IPVA, IPTU, IPTB, fora as dívidas, na verdade, de Natal, aquelas coisas do cartão de crédito. Quando você chega em janeiro, fevereiro, março, você está quebrado, irmão. Você está destruído, você está realmente numa situação totalmente desesperadora da tua vida.
E era nesse momento que eles vinham. A data é exatamente isso. Quando era no começo do ano que eles falaram, não, agora nós vamos vir a colheita, vinha o inimigo e o midianita e destruía tudo. Você pode olhar lá para o carneiro do IPVA, IPTU que você tem, os carnezinhos que chegam, a conta do cartão de crédito que você gastou muito, né? No Natal, final de ano, festa, carnaval, essas coisas. Você pode olhar para aquilo lá e você pode ler assim, medianita. Pode ler. Tá? Entendeu? É a mesma coisa, não vai mudar. Está destruindo aquilo que você semeou. E aí você vai semear novamente. E Gideão estava lá inconformado com aquilo que eles estavam sendo roubados. Eu não quero ministrar em área financeira da tua vida, mas eu quero que você entenda que tempo era esse, que momento era esse, que você consiga entender isso. E na verdade ele estava se escondendo. Ele estava ali, escondido. Porque ele não conseguia, não tinha mais força para vencer o inimigo. Ele não tinha mais condições de vencer e vencer aquilo que na verdade para ele era a prioridade na tua vida, na vida dele. Muitos de nós, queridos, hoje estamos também desesperados. Muitos de nós hoje estamos desesperançosos. Muitos de nós hoje estamos da mesma forma amedrontados. Gideão vivia com medo, as pessoas viviam com medo. Hoje muitos de nós estamos vivendo realmente amedrontados com várias coisas. Nós perdemos, na verdade, a confiança em Deus, a fé em Deus. Nós temos medo. Hoje nós não somos mais ousados como era antigamente. Hoje nós deixamos de ser ousados. E nós muitas vezes nos sentimos nesse momento de luta, de guerra ou de batalha, nós nos sentimos totalmente isolados, porque Gideão estava ali sozinho no lugar, escondido, marindo trigo para que ninguém visse ele. Quando Gideão pensava, e quando ele pensava que ele estava ali solitário, sozinho, Deus falou com ele para mostrar que ele não estava sozinho e não precisava temer. Hoje muitos de nós temos uma vida solitária, hoje nós queremos viver sozinhos, nós queremos viver escondidos, temos medo hoje, na verdade, de nos expor a nossa vida. Hoje a igreja está vivendo, quando eu falo igreja, não é denominação, eu estou falando você, igreja. Você entenda isso, hoje como igreja nós estamos, na verdade, recuando ao invés de ir adiante. E Deus olhando lá, falando para Gideão, falando, o que você está fazendo aí? Escondidinho nesse lugar. O que você está fazendo? Eu não chamei você para viver escondido. Eu não chamei você para ficar no lugar errado, fazendo coisas erradas no lugar errado. Eu te chamei realmente para você ser um libertador, para você ser algo importante. Você é a minha imagem e semelhança. Você é o que me representa na terra, Gideão. Deus chamou você para que você entenda que você não precisa ficar totalmente isolado. E Gideão achava que sozinho ele ia resolver algumas coisas na sua vida. Ali malhando aquele trigo, desesperado ali. Mas Deus olhou para ele e disse assim, olha, Gideão, você não está só. Enviou um anjo e falou assim, olha, você não está só. Diga para o teu irmão aí, fala para ele, você não está só. Você não precisa ter medo, fala para ele. Amém? Querido, se você tem lutado com dificuldades, eu quero te encorajar nessa noite a receber essa palavra no teu coração, para que você realmente se encoraje, que você realmente saia daqui pronto para realmente mudar a situação da tua vida. Hoje nós estamos muito desconfiados. Sim, precisamos ter muita desconfiança do que nós ouvimos, do que se fala, do que se diz. Esse é o tempo do discernimento. Mas as pessoas que têm discernimento em Deus não precisam ter desconfiança, porque Ele jamais será enganado. Aqueles que estão verdadeiramente em Deus, aqueles que estão realmente seguros no Senhor, eles não vão ser enganados. Deus garante isso. O que nós precisamos, na verdade, é estar dentro do propósito do Senhor. Mas você precisa parar de querer ficar ali trancado
na sua casa, no seu quarto, você ficar trancado ali em lugares na tua vida que você não queira se expor mais, não queira mais, na verdade, lutar, não queira mais ter o desejo da luta, da vitória diante das lutas. O Senhor, Ele está dizendo para você: não precisa ter medo, eu estou com você, eu estou contigo, eu vou lutar com você. Você não está só, você não está isolado nessa guerra. E uma coisa que eu quero que você entenda, assim como o Gideão estava lá, muitos de nós estamos indignados com algumas coisas. Tem hora que a gente precisa falar: peraí, eu preciso fazer alguma coisa. O que Deus precisa, na verdade, é da tua disposição, é de você dar o primeiro passo, de você fazer algo. Deus não vai fazer algo com você parado. Deus quer que você se mova, embora Gideão esteja equivocado nas duas atitudes que ele estava tomando. Primeiro, ele estava se escondendo. E você pode prestar atenção. E todos os homens se esconderam dentro da palavra do Senhor na Bíblia. Deus foi lá e repreendeu ele. Veja só, quando Adão se escondeu do Senhor, ele tinha pecado, ele tinha errado. Deus falou: cadê você? Cadê Adão? Eu não te achei. Onde você estava? Estava escondido ali, Senhor. Outro também foi o profeta Elias, que se escondeu na caverna. Deus falou: o que você está fazendo aí? Eu não te chamei para ficar escondido. E o Senhor está falando para você hoje: cadê você? Eu estou te procurando e eu não te acho. Eu estou querendo fazer algo através da tua vida. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar realmente a tua vida. Eu quero realmente mexer na tua vida. Usar você aonde você está. E muitos de nós estamos exatamente como Gideão, malhando trigo no lagar. Estamos lá realmente fazendo coisa errada no lugar errado. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo vai se aproveitar disso. Satanás vai se aproveitar disso. O Satanás não tem pena de você. E ele quer que você continue a vida toda ali, isolado, lá malhando trigo no lugar errado, fazendo coisa errada, fazendo coisa que realmente não deve. Ele não quer que você saia dali, ele não quer que você entenda. Ele não quer que você coloque na tua mente que para a liberdade Cristo te chamou. E você realmente foi chamado para ser cabeça e não ser cauda. Você foi chamado para estar por cima, não por baixo. Você foi chamado para ser mais do que vencedor, porém em todas as coisas. Você precisa entender isso na tua vida de uma vez por todas. Muitas vezes nós ficamos: coitadinho de mim, eu sou pobre coitado, fizeram isso, me chatearam, fizeram aquilo outro, eu sou menor dos menores, eu sou mais fraquinho, e toda a minha família é pobre, eu não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Para de resmungar. Se posiciona como homem ou mulher valorosa que Deus está falando aqui. Você tem valor. Valoriza, fala: eu sou filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz, a fim de proclamar a virtude daquele que me chamou, a fim de proclamar o poder daquele que me chamou. Você veio aqui para manifestar o poder de Deus nesta terra. O poder de Deus nesta terra só vai ser, na verdade, reconhecido ou conhecido pelas pessoas quando você falar: eu vou proclamar esse poder. Eu vou realmente deixar que Deus me use para que esse poder seja realmente expandido na terra. Deus não vai gastar o poder dele em parede, meu irmão, em instrumento. Ele quer gastar em você, é você que ele escolheu. Mas ele quer que você deixe a pequenez que você tem aí dentro longe de você. Muitos de nós nos inferiorizamos diante de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso. Muitos de nós ficamos aí achando que não podemos, limitando o poder de Deus na nossa vida. E Gideão estava muito preocupado. Mesmo ele se achando o menor dos menores, ele estava ali realmente preocupado em algo. Uma das coisas que chama a atenção de Gideão, a primeira coisa ali, ele estava malhando trigo para fazer pão, amém? Gideão não queria passar fome. O trigo, para ser debulhado, precisava ser batido.
precisava de trabalho, precisava de força, precisava de determinação. E ele estava ali com o objetivo para que todos os grãos soltassem, para que realmente ele colhesse o trigo. Ele estava lá trabalhando para isso. Esse serviço tinha que ser aberto, como eu disse aqui, não poderia ser em qualquer lugar, tinha que ser visível, não podia ser escondido, não podia ser, na verdade, encoberto, e tem que ser algo muito claro, muito transparente, porque tudo que Gideão precisava, na verdade, o que ele queria era promover ou prover pão para que a sua família comesse. Porque a sua família estava passando fome, todo mundo estava passando fome naquela hora, e ele queria prover pão. Ele falou: eu preciso do trigo para fazer pão, eu preciso desse trigo para que realmente a minha família, meus pais, os meus irmãos sejam alimentados. Mas precisava fazer isso ali, que ninguém visse, que ninguém, na verdade, ouvisse, porque se alguém visse, ele ia ser saqueado, ele ia ser roubado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que entender que o pão que nós temos buscado do Senhor, não é um pão que na verdade só nos alimenta fisicamente, mas é um pão que veio do céu, amém? Pão que realmente veio do céu. E eu quero dizer para você, o trigo que faz o pão, ou o próprio pão em si, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão que te alimenta. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, de pão físico, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa entender que você, Gideão, estava buscando aquele momento ali, realmente ser alimentado pela palavra do Senhor. Porque pela história eles estavam vivendo em caverna, pela história estavam acostumados a se encavernar, a se esconder. A palavra do Senhor já não tinha mais isso na vida deles. E eles tinham a palavra só, viviam a palavra escondida. Ele estava ali tentando resgatar essa palavra para si mesmo, para levar uma palavra ou um alimento para a sua família, para a sua casa, para os seus. Ele estava ali tentando prover isso. Assim como você tem vindo repetidamente, várias vezes, domingo aqui, domingo aqui, para ouvir a palavra do Senhor, para realmente pregar um pedaço desse pão, para alimentar a tua vida e alimentar a tua família. Mas eu quero dizer para você, isso tem que ser público, não pode ser escondido, isso tem que ser visto, visível. A palavra do Senhor tem que ser reconhecida em todo lugar. Tem muita gente que está realmente preso, não deixe que a palavra penetre nele de uma maneira mais clara. E Deus estava com medo de perder algo ali. E nós, como servos de Deus, hoje precisamos primeiro perder, na verdade, o temor ao inimigo que nos saqueia e ter somente temor a Deus, temor ao Senhor. Hoje nós temos mais medo do diabo do que de Deus. Sendo que o papel tinha que ser invertido. Você tem que temer a Deus. É a Ele que você tem que temer. A gente precisa entender isso nessa vida. O Senhor estava tratando na vida de Gideão assim como quer falar com você. Deixa eu ler aqui algumas coisas sobre esse pão. Quando Gideão recebeu o anjo do Senhor ali, a primeira coisa que ele fez ali, temeroso naquele lugar ali, recebeu o anjo de Deus, ele lhe ofereceu pão, os pães árduos como oferta. A primeira coisa que ele fez, ele foi partir o pão. Veja bem, ele estava com dificuldade de ter pão para se alimentar ali da sua família. Quando ele percebeu, ele viu que era Deus, a primeira coisa que ele falou: peraí, eu vou te dar um pão árduo. Peraí, mas você não está passando fome nesse cidade? Ele falou: não, eu quero compartilhar esse pão com você, eu quero ofertar esse pão a você. E aquele anjo, ele recebeu aquele pão, ele falou: tudo bem, trouxe, e ele recebeu o pão, e ele aceitou aquela oferta, aquele pão.
E eu quero dizer uma coisa para você: o pão, ele tem significado, na verdade, em vários significados na sua vida. O primeiro, que na verdade ele representa o próprio corpo de Cristo, mas o que ele representa também é a comunhão. Hoje, quando você cear aqui, você comendo pão, você tem que entender que você está aqui em comunhão. Assim diz lá em Atos 2,42, fala que nós temos que viver, na verdade, na comunhão dos apóstolos, nas igrejas de coração, repartindo o pão de casa em casa. Nós precisamos viver na comunhão. O pão representa a comunhão, o pão representa a unidade, o pão representa realmente você estar junto, inserido no corpo, porque o pão representa a carne de Cristo, o corpo dele não está desfacelado. E representa a sua própria palavra, alimento para você. E a palavra que Deus queria falar com você a respeito do pão hoje, nessa palavra, é que você é homem e mulher valorosa. E o Senhor não quer que você fique mais se escondendo, atemorizado realmente por aquilo que na verdade tem vindo contra você. As más notícias vão chegar, as dificuldades vão chegar, a opressão vai chegar, mas o Senhor quer te tirar desse lagar. Ele quer que você malhe trigo no lugar certo. Ele quer que você esteja posicionado no lugar certo. O Senhor quer tirar você das cavernas. O Senhor quer tirar você realmente da obscuridade. O Senhor quer trazer você para a luz. Ele quer fazer com que você seja visível, que você tenha o alimento sempre, para que você possa levar exatamente para a tua família, para a tua casa, que as palavras que você receber, elas tragam força, fortalecimento para você, cada dia da tua vida, para que você possa realmente não só se alimentar, mas que você possa alimentar a muitos. Depois que Gideão entregou aquela oferta, aquele pão e foi recebido, a Bíblia diz que ele levantou um altar de sacrifício. Deixa eu ler aqui, Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e me chamou Jeová Shalom, o nome do lugar. E ainda, até o dia de hoje, esse altar em obra existe. Amém? Quando você se alimenta do pão da vida, como Jesus disse que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e você compartilha desse pão, e você entende que você não está só, diz a palavra do Senhor aqui que o Gideão foi lá e levantou um altar. Nós precisamos ter um altar. Eu já falei aqui, você precisa ter um altar, você precisa ter um memorial. Você precisa levantar um altar ao Senhor, não é um altar físico, para que você fique adorando, mas um altar na tua vida, no teu coração. Interessante que ele colocou ali Shalom, o nome daquele lugar, que significa paz. Amém? Quando você começa a se alimentar do pão da vida, e você percebe que na verdade você não está só, porque o anjo veio lá para dizer: Gideão, você não está só, você não está sozinho. A Bíblia diz que Deus estaria com você todos os dias da tua vida. E quando ele entendeu que ele não estava só, que ele não precisava, na verdade, viver realmente oprimido ali pelo inimigo, pelas circunstâncias, por tudo aquilo que nos oprime, que quer destruir, que você fala: meu, agora acabou tudo. Quando você entende isso, você compreende isso, e você começa a viver uma vida de comunhão, comendo do pão, e realmente como ele, e ofertando esse pão a muitos, trazendo essa oferta do pão, da palavra do Senhor sendo disseminada a muitos, você começa a sentir paz na tua vida, você começa a viver um momento de paz, você começa a ter paz aonde você estiver, na tua casa, na tua vida. Foi isso que ele entendeu, por isso que ele levantou um memorial chamado Shalom. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz, Ele é a tua paz. O Senhor quer que você viva em paz, que você tenha paz. Aonde você for, você deite no teu travesseiro, você deixe em paz. Você realmente tenha o sono do justo, que você realmente
vive em harmonia dentro da tua casa, que você vive a palavra da reconciliação, que o ministério de reconciliação, na verdade, ele seja uma verdade na tua vida, que você realmente harmonize todas as coisas, através do alimento que é o pão da vida. Ele queria esse pão. Gideão precisava desse pão, ele precisava do pão da vida, ele precisava se alimentar, ele precisava levar na sua casa, levar na sua família. Você precisa ir em busca da palavra do Senhor, você precisa buscar, você precisa desejar, você precisa realmente investir na tua vida e na palavra do Senhor, crescer na palavra, se alimentar da palavra, viver da palavra. Você precisa se entregar à palavra do Senhor rapidamente, não vivermos de coisas, na verdade, que não nos edifiquem em nada, porque por mais que nós fugimos da palavra, por mais que conhecemos a palavra, daqui a pouco nós estamos atemorizados, nós não sabemos o que será o mês que vem, nós não sabemos o que será a semana que vem, ou o ano que vem. Você não tem perspectiva, porque na verdade você está vivendo atemorizado, e o Senhor está dizendo para você: olha, se alimenta desse pão, se alimenta da palavra, se alimenta do pão vivo. Eu quero realmente fortalecer você na palavra do Senhor. Diz aqui, João 6,48, diz assim, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Amém? Quem precisa de vida aí? Então você precisa do pão. É desse pão. Ele é o pão da vida. E o pão da vida diz lá, aqui em João mesmo, João 1 diz assim, que ele se tornou o verbo, a carne se tornou o verbo, ele se tornou a palavra. Jesus é a palavra, ele é o pão que te alimenta. Amém? Amém, irmão? E você precisa estar cheio dessa palavra. Você precisa se alimentar, ficar fortinho dessa palavra. Assim que nem eu, amém? Não gordinho assim, mas forte. Porque a gente se alimenta de tanta coisa, meu irmão. A gente viu agora, deixa eu falar uma coisa, não é crítica. Presta bem atenção. Eu estou vivendo um estágio na minha vida, e assim, você quer viver a verdade, nós vamos pregar ela. Amém? Porque a verdade, ela liberta. Você não quer viver? Amém, meu irmão, vai embora. A salvação é individual, amém? Aí é você que decide. Eu não vou decidir por você e não vou me estressar por você, amém? Já fiquei com a barba branca de se estressar pelos outros. O cabelo, graças a Deus, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é lógico que a gente quer ver as pessoas realmente um dia na glória junto, mas a gente pode ver, meu irmão, quanta gente se perdeu nesse carnaval, hein? Quanto crente se perdeu? Bom, eu não vou ficar triste, eu fico triste, lógico, porque pessoas que a gente até ama, tá lá. Mas eu quero dizer uma coisa, eu estou em busca da minha salvação, e isso é individual. Agora, como líder, eu vou me distrair, eu vou aqui, eu não vou, na verdade, me estressar. A gente vai falar da verdade, e você precisa começar a viver essa verdade. O que você precisa se alimentar, na verdade, é do pão da vida, que é o pão espiritual, não do pão chamado carnaval, que alimenta a tua carne, porque o carnaval significa o quê? Festa da carne, só alimenta a carne. A tua carne está alimentada pra caramba, né? E muita gente aí, perdão dizendo, se alimentou do carnaval, a carne está fortalecida, mas na verdade a vida espiritual, zero. E nós vamos entender que a nossa vida, ela tem que ser uma vida espiritual, vivendo desse pão, se alimentando desse pão. Amém? Eu não estou repreendendo, eu estou falando, acho que é uma verdade, que a gente viu isso, e muita gente, não só os crentes, o mundo todo está aí, vivendo exatamente disso. E Jesus está falando, eu sou o pão da vida. E aqui em Mateus 4 diz assim, mas Jesus lhe respondeu,
Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, amém? E quem é a palavra da boca de Deus? É o verbo. Quem é o verbo? É Jesus. Não é de pão. Você pode comer até os pãozinhos de manhã, à tarde, mas na verdade o Senhor tem um pão vivo, na verdade, que desceu do céu para te alimentar, para te fortalecer, para que você viva realmente em harmonia com Ele, você viva reconciliado com Ele. Sem esse alimento, sem a palavra do Senhor na tua vida, você com certeza você vai estar debilitado, vai ser uma pessoa débil, debilitada no seu pensamento. E nós vamos começar a entender que nós somos uma geração dos últimos tempos. Nós vamos comer desse pão. Não podemos, porque daqui a pouco nós estamos lá, como eu falei, por vários motivos nós estamos oprimidos de novo. Está lá, lá vem um monte de situação, circunstância, problemas daqui, problemas de lá, problemas daqui, que surgiram, que parece que nada não foi. E você semeou, eu não plantei isso, eu plantei algo, mas na verdade o inimigo vem e destrói tudo. É exatamente isso que você entender. Sabe por que está faltando? É você se alimentar do pão. Para que você tenha paz. Para que se durma tranquilo. Como o Gideão falou, agora eu tenho paz. Agora eu estou sossegado. Agora eu posso dormir. Eu posso acordar amanhã tranquilamente, eu posso ver tranquilamente, eu não tenho problema nenhum, eu não estou oprimido. E aí ele falou, fez um memorial no seu coração, naquele lugar, mas você tem que fazer no teu coração, olha, eu tenho paz, o Deus Todo-Poderoso, o Shalom, Deus Jeová está comigo, e a Vé está aqui na minha vida, e eu preciso começar a desfrutar disso cada dia mais, dessa paz, que a paz que Ele te dá não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que Jesus tem para você não é a mesma paz que o mundo te dá. E você precisa entender isso. Por isso que nós vamos sempre em aflição e angústia. Eu quero dizer uma coisa para você. O que o mundo oferece, o que o mundo te dá, o que o mundo tem oferecido a muitas pessoas, o alimento que ele tem oferecido, eu quero dizer, não se compara com o pão da vida que ele está dando e oferecendo para você. Porque esse pão da vida é suficiente para que você tenha paz, alegria, felicidade, que seja curado, seja transformado e vença todos os obstáculos que surgirem na tua vida. Esse pão é suficiente. Foi dele que, na verdade, Gideão estava em busca e ele conseguiu ter êxito nessas coisas, porque quando ele viveu desse pão, buscou esse pão, ele teve um encontro com Deus. Amém? Amém? Outra coisa aqui, rapidamente, ele estava onde? No lagar, onde se faz vinho. O lagar era um lugar, assim, parecido com um tanque. Você acho que já viu um lagar, um tanque que as pessoas ficam ali pisando, né, onde se colocavam as uvas, as pessoas amassam, e sai o caldo e transforma ali o vinho. Gideão estava dentro daquele lagar, estava ali, bem apertadinho naquele lugar, para bater no trigo, não tinha muitas condições. Não tinha como. Muitos de nós estamos muitas vezes aprisionados por isso, em locais. Eu quero dizer uma coisa. Eu estava orando a Deus aqui sobre a questão desse lagar. Duas coisas que aconteciam. Gideão estava buscando trigo, amém? Para comer o pão. E o lagar era lugar de fazer o quê? Vinho. Vinho é o quê? O sangue de Cristo, amém? Lugar profético. Era um lugar profético que ele estava, embora esteja errado, mas é um lugar profético, porque ali era o lugar onde realmente o vinho era feito. E nós precisamos entender, na verdade, que o vinho era o sangue de Cristo. Que hoje, ao você tomar desse cálice, você vai estar realmente bebendo do sangue de Cristo na tua vida, se revestindo dele, para que os seus pecados sejam perdoados, para que realmente você seja transformado. A Bíblia diz lá em Mateus 26 diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu Deus aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que é tomar meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graça e deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, ele diz, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado.
mas digo-vos que, desde agora, não mais bebereis deste fruto da videira, até que aquele dia esteja convosco no reino do meu Pai. Amados, Gideão estava no lugar profético. Ele não só queria o pão, ele queria o vinho também. Ele queria ser revestido do poder do sangue de Cristo. Nós precisamos ser revestidos. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não toca. O pecado não pode te tocar, não há brecha na sua vida. Hoje, quando nós cearmos aqui, que você entenda que, na verdade, o pecado não pode fazer parte da sua vida. Você tem que, na verdade, abrir mão disso. Você tem que largar os erros, as falhas. Você entender que, na verdade, o pecado não pode fazer parte do teu dia a dia. Gideão, a história de Gideão é profética para nós. Embora esteja fazendo algo errado no lugar errado, ele é profético, porque ali falava duas coisas, do pão e do vinho. No lugar onde era feito o vinho, e é desse vinho, desse sangue que nós precisamos. Que esse sangue venha sobre mim, sobre você, para que realmente sejamos purificados, limpos por ele, para que realmente o pecado não faça mais parte da nossa vida. E o pecado, muitas vezes, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, o pecado, embora você adulterar, embora você roubar, matar, tudo isso aí é pecado também, sim, é pecado, tem muito tipo de pecado, e não existe pecadinho, pecadão, mentira, pecado, tudo isso é pecado. Mas a palavra pecado, existe uma tradução na raiz da palavra que diz assim: pecado é errar o alvo, fazer as coisas erradas. Mas nós não podemos ficar aprisionados aqui no lugar errado, como Gideão estava no lugar errado. A gente precisa ser livre, precisa ser realmente expandido. As pessoas precisam ver na tua vida, ver Cristo na tua vida. Você não pode ficar se escondendo eternamente, temeroso. Será que eu sou crente? Eu não sou. Eu quero pão, mas eu não quero. Eu quero o sangue, mas eu não quero. Eu estou aqui e o Senhor está te chamando realmente para um compromisso mais sério. Quando Ele chamou, foi para um compromisso de seriedade com Ele, para que realmente você não se envergonhe dele, porque a Bíblia diz que se você se envergonhar dele, Ele vai se envergonhar de você. Consagre a sua vida ao Senhor. Olhe para você vai ver só que não só você, como a sua família vai ser. Gideão, a família dele foi liberta, ele foi liberto, foi todo mundo, na verdade, saiu das cavernas, e eles viveram realmente um tempo maravilhoso, glorioso do Senhor. Eles nunca viveram, saíram de lá do fundo da caverna, escondidos, para ter tempos de vitória e conquista na sua vida. Deus quer que os seus filhos entendam que Deus está contigo, meu irmão. Gideão não esperava Deus. A história ali, você for lendo, você vai ver Gideão, ele conversando com o anjo falando com ele. Quando ele percebeu que era o anjo, foi aonde ele falou: caramba, Deus está aqui nesse lugar. Foi um encontro repentinamente. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer hoje ter esse encontro com você, porque Ele quer que você entenda que você não está só, que Ele não te abandonou. Mesmo você falhando, sendo pecador, mesmo você errando, mesmo você realmente deixando de se alimentar da palavra, o Senhor quer dizer assim: eu sou contigo, eu estou aqui ainda, eu estou com você, eu te amo. Eu amei você e o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho por você. Tudo aquilo lá foi por você. Você pode falar isso, meu irmão. Você tem poder de falar: foi por mim que Jesus morreu na cruz. Foi por mim. Isso, na verdade, não é egoísmo, isso é verdade. E foi por você, Ele fez isso. Isso é graça dele sobre a tua vida. Ele derramou aquele sangue lá e Ele quer que você realmente renove sempre esse sangue, essa aliança de sangue que Ele fez com você, para que você viva a vida de Cristo, para que você tenha a vida realmente abundante que Ele te prometeu, como diz lá em João 10:10, que você realmente
tenha uma vida realmente de felicidade e alegria, mas que você esteja firmado na palavra, que você esteja alimentado pelo pão da vida, pela palavra do Senhor. Eu falei aqui semana passada, tem muita gente mais preocupada em ter uma boa vida social do que ter uma boa vida espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você. O mundo oferece clubes melhores do que, na verdade, nós como igreja. Lugares para divertimento melhores do que a igreja tem. Aqui, é muito bom a gente viver uma vida social. Sim, eu acho que isso faz parte da vida do ser humano. Mas eu quero dizer para você, você precisa começar a olhar para o termômetro da tua vida e ver se a tua vida social ela está sendo mais alimentada pelo desejo da tua carne, ou a tua vida espiritual está enfraquecida. Deus, embora nós vemos em todo momento da sua palavra, embora a gente saiba que as pessoas têm uma vida social, eu não vejo momento algum, na verdade, Deus se preocupando em fazer com que você seja bem socialmente. A palavra de Deus está mais preocupada em edificar a tua vida. Sabe por quê? Porque eu creio que lá no paraíso, onde a gente vai, lá na terra, no céu, não sei onde vai, e vai ter lugares para ter. Lá vai ter vida social, amém? Lá você vai brincar, lá você vai pular. Né? A Bíblia diz que o leão vai dar com o cachorro com o leão, você vai estar brincando com o leão, vai ter divertimento pra caramba lá, viu? E a gente está preocupado aqui mais em se divertir, e a gente está mais preocupado, na verdade, em diversão, a gente está mais preocupado com tantas outras coisas, na verdade, que, na verdade, a nossa carne precisa, do que, na verdade, você está preocupado com a tua vida espiritual. Eu quero dizer uma coisa, o diabo tem um monte de brinquedos bons, o diabo tem um monte de atrativos que é maravilhoso, que você te distrai, você fica lá eternamente preso naquilo. E as pessoas ficam nisso, só que a tua vida espiritual está ali. E a gente precisa começar a se fortalecer espiritualmente. E essa tem sido a nossa luta aqui. Não luta, na verdade, a nossa preocupação. A gente está aqui sempre. E esse ano nós falamos aqui, nós vamos estar aqui todo sábado aqui ministrando para você, te ensinando. E a primeira coisa que nós estamos ensinando aqui todo sábado é você ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você saber realmente quem vai habitar dentro de você. Porque quando você estiver cheio dele, na verdade, essas as coisas atrativas, a gente vai. Você pode passear. Eu não sou contra, eu sou a favor, eu gosto de ver. Na verdade, eu me alegro quando eu vejo alguém tendo férias, passeando. Eu alegro. É maravilhoso. Isso é fruto do teu trabalho. Você tem que desfrutar. A Bíblia fala lá sobre isso. Mas isso não pode ser maior na tua vida do que o teu relacionamento com Deus. E a tua vida espiritual. É por isso que muitos hoje estão morrendo. É por isso que muitos estão desistindo. É por isso que muitos estão hoje aprisionados. Se você for prestar atenção na palavra que nós falamos, não dá para a gente falar tudo. Mas Gideão e todo o povo estava exatamente aprisionado, vivendo na caverna, porque, na verdade, eles se encantaram com as coisas do mundo. E quando eles foram ver, eles estavam adorando outros deuses. E aí Deus colocou o inimigo ao encosto. Fique em pé. Nós vamos orar. Aleluia. Longe de mim querer colocar peso sobre a tua vida ou colocar condenação sobre você. Nossa intenção é exatamente